Boa noite a todos. Boa noite. Todos bem-vindos. Como ela mesmo disse, tem amigos nossos que estão vindo pela primeira vez, que sejam todos bem-vindos. Tenho certeza que todos vão sair daqui muito bem acolhidos, com boas energias e bons fluidos. Para mim é uma honra estar de volta aqui. Poucos sabem que eu já frequentei aqui na época do seu Altino algumas vezes. Já tive a honra de participar de trabalhos com ele alguns anos atrás, e nós fazemos parte do 5º CRE de Divinópolis, e nós ficamos fazendo esse intercâmbio aqui na região. Como Santo Antônio do Amparo ficava centralizado com as cidades da região, aí a gente ficava, para isso a gente visitava uma casa, visitava outra, e várias vezes nós tomamos café com o seu Altino aqui na casa dele e vínhamos aqui na casa. E certamente ele está aqui hoje nos prestigiando, com certeza trazendo boas coisas para nós, como sempre trouxe, né? Mas nós, como ela disse, nós somos lá de Santo Antônio do Amparo, lá da Fraternidade Espírita André Luiz, velhos amigos aí, a gente já tem uma caminhadinha de algumas décadas aí, tentando aprender um pouco de Espiritismo, mas o que a gente puder estar levando, né, em nome de Jesus e de Kardec, a gente está aí pronto para isso. Mas nós vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Disseste, amigo Jesus, que onde estivesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, que ali você estaria. Mas vós nos alertava também, amigo Jesus, que não bastava reunir-se apenas fisicamente, mas reunir-se em espírito e em verdade, sempre comungando os mesmos pensamentos, principalmente do bem, do amor e da caridade. E é por isso, amigo Jesus, que aqui estamos com só coração, só pensamento voltado a vós, a certeza de ter enviado os anjos diante de cada um de nós, para nos amparar, para nos proteger, nos impulsionar nessa evolução que para nós é infinita. E assim sendo, amigo Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. A nossa reflexão de hoje, como nós colocamos ali, a figueira estéril. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi buscar fruto nela e não o achou. Então disse o viticultor: há 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta. Para que está ela ocupando a terra inutilmente? Respondeu-lhe o viticultor: Senhor, deixa por mais este ano, até que eu cava em roda e lhe deite adubo. E se der fruto, bem está, mas se não, cortá-las. Essa é uma passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19. A fé transporta montanhas. A figueira estéril, quando a gente pensa em estéril, a gente pensa em quê? Incapaz, nem produtivo, aquele que não produz nada, né? Aquele que não faz nada, infértil. E se a gente for olhar lá no Aurélio, nós vamos ver, né, várias coisas, inclusive lá no dicionário espírita também, que ele vai falar dessa infertilidade. Então a figueira estéril, sabendo então que ela não produziu nenhum fruto, o que seria a parábola? Seria contos de Jesus. O maior homem que nós conhecemos em parábola foi o Mestre Jesus, foi o nosso Mestre Jesus. São pequenos contos que no fundo vai ter um cunho moral muito grande, muito bonito para todos nós.
como todas as parábolas, essa da figueira estéril também é muito bonito. E aí ele vem mostrar para nós nessa parábola que todos nós do planeta Terra, todos nós deveremos trabalhar para a nossa evolução. O nosso progresso, principalmente o progresso moral, o nosso progresso depende do trabalho de cada um de nós. Por isso Jesus conta isso, por isso nessa parábola ele vai falar da figueira infértil, que ela não deu fruto, e por que não dá, e o outro pede, não, mas vamos colocar adubo, mas então coloca, mas se não der, vamos cortá-la. E aí a gente fica imaginando, será que nós estamos na terra como árvores, como a figueira, que não deu nenhum fruto, ou será que a gente está produzindo algum frutinho? Será que nós estamos trabalhando para a nossa melhora, para a melhora de cada um de nós? Ou será que nós estamos aí como a figueira? Lá no Livro dos Espíritos, lá na questão, quando ele fala do trabalho, Kardec indaga dos espíritos sobre o trabalho. E ele vai fazer esse questionamento. Qual que é o limite do trabalho? Está lá na lei do trabalho. Aí os espíritos superiores respondem para ele, que é o limite das suas forças. Então, todos nós temos alguma força em algum ponto para fazer alguma coisa. Nós não temos nenhuma desculpa para falar que eu não trabalhei, eu não tive progresso, eu estacionei. Nós não podemos pensar assim. Nós não podemos ser essa figueira estéril, essa figueira seca. Nós temos que progredir. Como nós vivemos no planeta Terra, a gente vem aqui, encarna, reencarna, volta, vai, volta. Inclusive lá no Velho Testamento, eles já falavam da reencarnação, a gente passa despercebido. Eles falavam da reencarnação lá como roda da vida. Você vai, volta, vai, volta. E hoje nós estamos aí, graças a Deus, no Espiritismo, estudando minuciosamente essas coisas. Então lá eles já falavam da reencarnação, já falavam da roda da vida. Então por que a gente tem que vir várias vezes? Porque o nosso progresso é lento. Muitos de nós chegamos aqui no planeta Terra e a gente fica como a figueira, lá frondosa, com tudo aquilo que é preciso para dar fruto, mas não produz fruto nenhum. Às vezes falta de uma gota de água, falta de uma mãozinha de adubo, a figueira está ali, sem produzir nenhum fruto. Então, qual que é o motivo? Do que importa, então, a nossa encarnação, a nossa reencarnação? Todos nós, né? A gente fala reencarnação porque todos nós já viemos aqui, já voltamos, sabe-se lá quantas vezes nós já tivemos por aqui. Então, o que importa para nós na nossa reencarnação, nessa vida atual, é o nosso progresso, é o crescimento, mas principalmente o crescimento espiritual. Aquele que nos eleva, aquele que faz com que, ao chegarmos no mundo espiritual, vamos chegar num lugar melhor. Quantos irmãos a gente às vezes observando na literatura, nos livros, né, principalmente na codificação espírita, que a gente faz uma propaganda danada, né, da codificação espírita, quantas vezes os espíritos nos orientam, eu estou nessa situação por causa disso, disso e disso. Nós estávamos estudando o livro Céu e Inferno há poucos dias, terminamos há poucos dias. A segunda parte do livro do Inferno, os espíritas sabem, mas a segunda parte do livro Céu e Inferno são só comunicações de espírito de todos os níveis, daqueles que não trabalharam, daqueles que são superiores, daqueles mais ou menos. Então, cada capítulo, né, uma comunicação diferente dos espíritos nos dando instrução. Olha, não faça isso, porque eu fiz durante a minha vida isso, e hoje eu estou na situação tal. Eu estou na situação A, estou na situação B ou C, porque eu fiz isso e isso. Eu estou assim porque eu deixei de fazer aquilo. E aí a gente acaba ficando triste com isso. Então, quer dizer, a parábola é uma alegoria. A parábola de Jesus são contos que ele conta para nos dar um ensinamento moral no final. Para mostrar para nós, no caso da figueira, para mostrar para nós que nós precisamos do trabalho.
que nós temos no trabalho. Não há progresso sem trabalho, seja ele qual for. Por isso Kardec indaga dos espíritos, que os espíritos respondem: o trabalho é no limite das suas forças. Agora, qual é o limite das suas forças? Fazer muito? Faça muito. Fazer médio? Faça médio. Fazer pouco? Faça pouco. Mas é importante sempre estarmos enganjados no trabalho. Agora, quando a gente fala em trabalho, normalmente a gente pensa mais no trabalho material. Não é o que a gente pensa mais? Que eu saí de madrugada, trabalhei o dia inteiro, voltei, fiz uma hora. A gente pensa nesse trabalho. Ele também é edificante. Sem ele nós nos atrofiaríamos. Sem esse trabalho material nós estacionaríamos também. Com esse trabalho material, evidentemente que nós temos progresso também, que nós precisamos ajudar uns aos outros. Mas quando eles falam em trabalho, eles falam mais no trabalho espiritual. Que a nossa vinda aqui no planeta é exatamente para isso. Não foi nem para fazer nenhum piquenique, passear, não foi nada disso. Vai para o nosso progresso, para o nosso adiantamento, para essa mudança nossa, corrigir os nossos erros, os maus hábitos, aquilo que nós não fizemos em passagens anteriores, encarnações anteriores. Então nós estamos aqui para isso, para corrigir tudo isso. Então a finalidade nossa aqui é essa, não é para ficar como uma figueira estéril, é para esse trabalho. Então, aí. E será que nós estamos aqui então como essas árvores? Ou nós estamos aqui para melhora nossa, para a nossa melhora? Quantos de nós às vezes passamos anos e anos em nossas vidas, quando chega num determinado ponto a gente se arrepende: nossa, mas eu não fiz nada, eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo, e a gente não tem nenhum progresso. É como se tivéssemos estacionado, e nós não podemos estacionar jamais. Mas aí ele segue falando assim para nós: cada indivíduo, cada um, é uma célula do grande organismo chamado humanidade. Portanto, se faz que, semelhante às células do nosso corpo, desempenha então a sua função. O parasitismo consiste em construir sem produzir. Todos consomem, todos têm obrigação de produzir. Aquele que foge no cumprimento desse dever é indigno da coletividade que faz parte. Olha o que o Evangelho vem falar para nós. Olha o aperto que o Evangelho nos dá. Aquele que não produz é indigno de participar da coletividade da qual pertence. Olha que aperto. Olha como Jesus, através da vem nos apertar um pouquinho mais do que ele já aperta todo dia. Então, nós precisamos produzir. O maior exemplo que nós temos, eu acho, penso, é a própria natureza. Nós comentávamos isso há poucos dias. A natureza nos dá o exemplo do trabalho constante. É as formigas que trabalham, se elas não trabalharem, elas não sobrevivem. É os pássaros, os animais maiores, são as árvores. Então, tudo precisa trabalhar, nada pode ficar inútil, senão ele perece, senão ele morre. Então nós precisamos trabalhar, nós temos que ter utilidade no planeta, nós precisamos ser úteis no planeta. Isso é muito importante para todos nós. Então, imaginemos todas as nossas células, por exemplo. Imagina se as nossas células ficassem preguiçosas. Amanhã nós estaríamos tudo morto. As células dos olhos, do ouvido, da garganta, da unha, do pé. E se elas parassem de trabalhar: não vou trabalhar, não, acho que vou descansar um pouquinho. Aí nós cairíamos, amanhã e morreríamos. Nós começamos a perceber o trabalho das células em nosso corpo. Olha que perfeito. Esses dias eu estava olhando, um amigo me mandou um vídeo daquele Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, não sei se alguém conhece, um cientista lá da USP. Inclusive ele está até ministrando aulas hoje de espiritismo na USP, assim, fantástico.
Aí uma postagem dele, esse vídeo que um amigo me mandou, ele mostrando o trabalho das microvidas no nosso organismo. E aí ele fez uma filmagem pelas veias e provocou assim uma pequena lesão, um arranhãozinho, um machucadinho muito pequeno assim na mão. Com poucos segundos, aquelas microvidas que estão na nossa corrente, ele ficou sabendo daquele machucado, daquela lesãozinha, e correram todas para ali para estancar aquele sanguinho e começar o trabalho de cicatrização daquele machucado. Olha isso. Olha que perfeição é o universo. Olha que perfeição é o trabalho de cada um de nós. Vendo também uma outra filmagem. Fica na filmagem, não, peraí. Vendo uma outra filmagem nesse mesmo nível, falando ainda do trabalho da figueira, uma árvore, alguém chega na árvore, num barranco, e começa a cortar o barranco, e aí atrapalha algumas raízes. Imediatamente as outras árvores, comunicando com ela, para impulsionar ela para a vida, para que ela criasse novas raízes, que aquela raiz que foi cortada impediu que ela buscasse isso ou buscasse aquilo, imediatamente ela foi trabalhar para ter nova raiz, para que ela continuasse a sua vida. Olha que perfeito isso. Agora nós, os Espíritos nos mostram, nos ensinam, que nós somos os seres privilegiados da criação, nós Espíritos encarnados. As células é uma maravilha, as árvores, os animais, as águas, tudo é uma maravilha. Tudo no planeta é belíssimo. Mas nós somos seres privilegiados, os seres com razão, com inteligência, dotados de razão. Aí os animais, as plantas vão trabalhar mais do que nós estamos parados. Nós estamos como a figueira. E o nosso progresso é muito pouco, é muito lento. Se nós observarmos nós há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, há 20, se olharmos hoje, o nosso crescimento foi pequeno demais, muito pequeno. Claro que crescemos, claro, mas é muito pouco. É muito pouco para a gente chegar no mundo espiritual e ser recebido lá, pelo menos por alguém melhor do que nós, um degrau acima de nós. É muito pequeno. Por isso a necessidade desse trabalho, a necessidade dessa nossa busca para não ser como essa figueira que o Evangelho mostra para nós aqui. Então imaginemos, cada um de nós temos uma função a desempenhar no planeta. Cada um de nós. Não tem nenhum, assim como as células, como as árvores, como os animais, não tem nenhum que não tem um papel bonito e belo a desempenhar aqui no nosso planeta. Cada um de nós temos a nossa aprovação, a nossa missão e o nosso trabalho a fazer. Aquele que está numa cama que não pode fazer nada, que não pode caminhar para ir visitar nada, para fazer nada para alguém, ele pode fazer oração, ele pode estar sempre conectado com o bom, com o melhor e trabalhar também mentalmente. Agora imaginemos nós que estamos todos caminhando, andando, saudáveis, dentro dessa lei divina que é a nossa vida. Olha quanto que nós deixamos de fazer, quanto que nós deixamos de trabalhar. Olha quanto nós deixamos de progredir, porque nós estamos como a figueira. Está lá só com as folhas bonitas, o caule bonito, mas não produz nenhum fruto. Mas aí quando a gente faz um trabalho melhor, a gente faz esse trabalho melhor, para a gente alcançar também um lugar melhor de lá. E para quando voltarmos aqui na Terra, a gente não precisar de continuar isso que a gente está fazendo. Para a gente chegar num ponto melhor e continuar uma vida melhor, a poder ajudar mais, a poder ser mais feliz. Porque caso contrário, o planeta cresce, muda, evolui, e se a gente não evoluir, nós vamos ficando estagnados, nós vamos parados. Os Espíritos nos informam que se aquele que não acompanhar o progresso da Terra, não é isso? Que chega uma hora que nem voltar para aqui nós não podemos mais.
De repente a gente vai ter que reencarnar em planetas inferiores à Terra ou igual à Terra como está hoje, porque nós não tivemos progresso, nós não conseguimos evoluir o bastante para chegar lá então nesse tal lugar melhor. Então esse parasitismo, né, que ele fala para nós, não podemos separar, não podemos parar. Temos que produzir, não temos como caminhar sem produzir, principalmente espiritualmente. Quando alguém faz um trabalho espiritual, um trabalho de ajuda ao outro, percebe-se que a gente fica muito mais feliz do que aquele que foi ajudado, que a gente pensa que está ajudando, mas a gente não ajuda ninguém. Isso é missão de cada um de nós. É trabalho, isso faz parte do nosso progresso, é auxiliar o outro. A nossa felicidade depende de tudo isso. A gente tem isso até como fala em todo lugar que a gente vai, porque Kardec fala isso assim muitas vezes, que a nossa felicidade ela está relacionada com a felicidade que fizermos aos outros. Não tem como ser feliz se não fizer, não tem como, não tem. Precisamos fazer o outro feliz, precisamos enganjar nesse trabalho da nossa melhora, auxiliando o outro, fazendo com que ele se sinta feliz, fazendo com que o outro tenha progresso. Às vezes quando a gente vai fazer alguma coisinha mínima de ajudar o outro, a gente pensa que ajudou, de repente, amanhã, nossa, mas eu que recebi aquele negócio. Eu que aprendi aquilo que eu estava tentando fazer. O outro, às vezes, nem... mas eu aprendi. Então, por isso a necessidade de não estacionar. Por isso a necessidade de não ser como essa tal figueira que Jesus, né, falava, que ele mostrava para nós, não somos só essa, como outras. Aí ele continuou mostrando assim para nós. Falamos então, até agora, de um modo geral. Particularizemos. A que fruto se refere então essa palavra da figueira? Assim como as árvores produzem segundo sua espécie e natureza, assim o homem há de produzir frutos distintos daqueles produzidos pelos seres de categoria inferior. Então, a que fruto então se refere a palavra externa? Ela se refere ao figo. E nós outros? E nós, que já estamos dotados de razão? Nós precisamos produzir frutos distintos daqueles que estão vindo na retaguarda. Todos aqueles que estão vindo na retaguarda, os nossos irmãos menos felizes, aqueles que tiverem com qualquer problema, seja ele o que for, seja físico, seja moral, seja o que for, todos esses, é obrigação de cada um de nós que somos cristãos, levar a mão, estender a mão e puxar todos para o nosso lado. Todos aqueles que deixarmos para trás, um dia nós teremos que voltar e buscar todos. Todos. Quanto maior o nosso progresso, mais atrás nós temos que voltar para buscar aqueles que não conseguiram vir. Então seria melhor que a gente pudesse fazer isso paralelo com as nossas vidas. Imaginemos Jesus. Imagina Jesus. Jesus, o co-criador do planeta Terra, aquele que planejou todo o planeta, mostra para Deus, mostra para o Pai, está bom assim. O nosso Pai, como engenheiro maior, assina a planta, não está bom, pode fazer, está assinado. 4 bilhões de anos depois, Jesus volta aqui para ensinar tudo nós de novo. Olha, eu coloquei vocês aí alguns anos atrás, e já tem 6 mil anos, tem 8 mil anos, enfim. Agora eu estou aqui para ensinar, eu estou aqui de volta.
E esse é o trabalho dos homens sérios, dos espíritos sérios. Imaginemos, por exemplo, Allan Kardec. Allan Kardec vem, reencarna em outros planetas, por aqui, por ali, e vem agora, há 160 e poucos anos atrás, trazer mais uma vez o ensinamento. Ó, gente, nós falamos há 2000 anos atrás, o mestre falou isso, você esqueceu, ó, está aqui, ó, aqui está mais fácil agora. E vem mostrar para nós, e nós, na nossa teimosia, nós não queremos o progresso. Está mais cômodo para nós ficar como a figueira, porque lá está tranquilo. A figueira está lá na sombra, está lá bonitinho, não tem problema, está lá verdinha, está tudo bonitinho. E nós estamos esquecendo, estamos aí como essa tal figueira. Então a importância de nós, nesse estágio que nós já estamos, nesse estágio, produzir frutos melhores do que aqueles que estão vindo para trás, do que os animais, do que os nossos irmãos que não atingiram o nosso grau onde nós já estamos. Hoje nós temos a bênção de conhecer a doutrina espírita, que vem ensinar para nós, né, sem nenhuma alegoria, sem nenhuma parábola. Acabou parábola, isso era coisa de Jesus, era coisa do mestre. Então acabou, agora ele vem e morre, é assim, está aqui, né? E a gente acaba deixando, acaba ficando, e por aí afora. Mas assim, é lento, a gente sabe que é lento, mas nós não podemos parar. Nós não podemos perder uma encarnação. Porque uma encarnação aqui de 80, 100 anos, estou chutando assim para falar que nós vamos ver um pouquinho mais, né? Uma encarnação de 80, 100 anos aqui, na eternidade, no mundo espiritual, é alguns minutinhos. Então nós precisamos aproveitar esses minutinhos que estamos na Terra. Que ao chegarmos a algum lugar no mundo espiritual, sabe-se lá onde? Lá a contagem é diferente. Lá vai falar para você, ficou 5 minutos lá em Perdões, 5 minutos em Santo Antônio do Amparo, e você falou que ia fazer, adubar aquela figueira, você não adubou. Mas não tem problema, você vai voltar a adubar, porque foi você que falou que ia adubar a figueira, e você não adubou, mas você vai voltar e fazer, não tem problema. Resultado, perdemos uma encarnação de 5 minutos. Então isso não é para desanimar, é para animar, para a gente perceber que todos nós precisamos trabalhar muito para essa nossa evolução espiritual. Evolução espiritual. Se nós observarmos o Evangelho de Jesus, observar toda a codificação espírita, nos ensinamentos morais de Jesus, nós vamos observar que não tem nenhum ensinamento que não seja moral, espiritual. Lá não tem nenhum ensinamento que vai te ensinar a fazer casa, vai te ensinar a comprar isso, vai te ensinar a comprar aquilo, vai te ensinar a ganhar assim ou ganhar lá. No Evangelho de Jesus não existe isso. Todos os ensinamentos de Jesus são morais. Porque ele vem mostrar para nós que nós não somos daqui, que nós pertencemos ao mundo espiritual. Nós só viemos aqui passar por aqui para aprender, para crescer, para, enfim, para a nossa evolução. E às vezes nós precisamos trabalhar. A espiritualidade é tão perfeita, os espíritos são perfeitos, que às vezes eles nos fazem trabalhar a força. Não sei se vocês lembram de um caso do Chico, quando ele estava em Pedro Leopoldo. O Chico ficava madrugada, né, escrevendo, atendendo o pessoal lá no Centro Espírita São Luís Gonzaga, e ele ficava de madrugada fora. E um dia ele sai de madrugada do centro e estava indo embora, a pé, na época era a pé e era perto também, e ele indo embora. De repente aparecem 2 ladrões. E aí um chega nele, põe a mão para cima, isso, faz aquilo, cadê aquele dinheiro? Cadê? Aí o Chico fala, mas eu só tenho aqui, eu não lembro, acho que na época era cruzeiro, não sei, eu só tenho aqui alguns cruzeiros, tantos cruzeiros, era uma mixaria de bala.
Ah, meu senhor, eu tenho esse aqui, mas você pode levar, que é de muito bom coração, você pode levar esse dinheirinho. Aí o outro ladrão comenta assim, mas espera aí, esse aí não é aquele tal de Chico? Falei, não, sou eu mesmo, mas o senhor pode levar. Se o senhor não me mate, tá bom, pode levar esse dinheirinho para o senhor, que às vezes vai ser muito útil para o senhor. E aí o segundo ladrão fala, quer saber de uma coisa, fulano de tal? Pega esse dinheiro, devolve para ele, pega aquele punhado que está no seu bolso e dá para ele também, que ele fica brincando, muito de ajudar umas crianças, ele dá esse dinheiro para ele também. Aí pegou, deu, um saiu feliz, o outro resmungando, mas o dinheiro não custou roubar. Nós tivemos tanto trabalho para roubar aquele dinheiro, você fala que é para mim dar o dinheiro para o homem lá, para dar para as crianças. E aí o Chico, o seu ladrão, mas Deus que paga, eu já estou com a fisionomia do senhor gravada na minha, eu nunca mais vou esquecer do senhor. Esse dinheiro vai ter uma utilidade muito grande amanhã para as crianças, eu vou comprar isso, comprar aquilo. E era um pacotinho de dinheiro razoável, que eu tinha roubado bastante no dia, né? Mas eu vou rezar muito para o senhor, olha que coisa bacana, vai com Deus, eu não posso te dar um abraço. E esse correu e deixa o Chico para lá. Olha como a espiritualidade às vezes força, mostra o caminho para nós, através de caminhos assim, para a gente nos atinar que precisamos trabalhar, para mostrar para nós que não podemos ser figueira estéril de jeito nenhum, né? Mas o nosso tempo chegou. Se nós fossemos falar de parábola aqui, falar de Jesus, de ensinamentos aqui, nós ficaria a noite inteira falando, mas o nosso tempo é pouco. Muito obrigado a vocês, né, por ter tido a paciência aí de nos ouvir. Muito obrigado a todos da casa. Nós vamos fazer então a prece para finalizar.